Olá, para você que está assistindo esse vídeo. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Essa egrégora maravilhosa desta grande rainha. Eu sou Maria de Oxum e a primeira regra desta casa é o Ubuntu. Somos o que somos porque todos somos nós e todos somos filhos de Maria Padilha. Sejam muito bem-vindos! Olá! Hoje vamos falar de um assunto pertinente, insistente, repetitivo, talvez até? Não, é importantíssimo entendermos a situação dos médiuns de almas. Temos ali a ambiguidade de situações aonde os médiuns de almas muitas vezes têm aquela tendência a viver o pejorativo somente e não buscar a sua evolução. Tem muita coisa, por exemplo, que envolve isso, no sentido de, por exemplo, as pessoas têm aquela coisa do eu sei tudo, eu já sei, então por que pergunta, né? Aí eu digo para vocês, a situação que envolve é de que parece que o médium aproveita do pejorativo para usar uma desculpa de sempre ser assim e não buscar um caminho evolutivo. É bem complicado e difícil um caminho evolutivo, porque precisa se desprender do seu eu e desprender-se da sua própria opinião para deixar que o guia possa agir. As padilhas das almas, como os tranca-ruas das almas, são maravilhosos de trabalhar. Tem caminhos grandiosos em feitiços. A vida dos médiuns em questão de transformação, tanto intrínseca como física, material, mas desde que eles tenham caminhos para trabalhar. Geralmente o médium de almas é aquele que vai fazer um trabalho e quer que seja para antes de ontem, entende? Quer dizer, de instantâneo na vida somente um miojo e ainda você tem que esperar 3 minutos para ele ficar pronto, não é? Então é aquele médium que vai cobrar, que vai falar, que vai ficar falando sobre a parte de quem, eu não tenho resultado, o resultado não chegou ainda porque eu só tenho derrota na vida e vai rezando ao vento. Olha o problema, olha o perigo disso, lançando no universo coisas que ali são frustrações até pessoais no momento e o universo devolve categoricamente aquilo que você lançou. Então o que acontece? Ele cobra o resultado do trabalho que fez, por exemplo, mas a parte, por exemplo, de rezar às vezes não fez, o banho que tinha que fazer deixou para depois, então, não tenho tempo, eu trabalho, eu escuto isso muito dos médiuns. Então tem que cuidar para não viver o pejorativo. Mas é que eu quero que a Padilha me responda agora das almas. Aí, por exemplo, ela não tem os mínimos fundamentos ali para trabalhar. Aí, então, é fácil jogar na pombogira que faça a parte que a gente não fez. Então, é muito importante que vocês entendam qual é o pejorativo e qual é a coroa a ser alcançada e focar na coroa. Então, os médiuns de almas são aqueles médiuns que são organizados, mas que para desenrolar a coisa é 1 ano, porque tudo vem antes. Então, na essência da coisa, parece-me que o que falta é realmente prioridade. Aí nós temos um problema um pouquinho maior, que é, por exemplo, quando a pessoa traz uma padilha das almas e junto o masculino, né? Que seria ali o rei das almas, que seria o Exumaré, que seria o maioral, que seria Exu da morte, que seria 7 covas, enfim, toda essa linhagem aí que envolve um certo tranca-ruas. Aí, meu Deus do céu, até tranca-ruas das almas também. É aquela pessoa que eu digo pra você que eu indicaria um psiquiatra e não uma psicóloga. É aquela pessoa que também tudo ela sabe, mas daí junto o orgulho dele com aquela posição de pedestal, e eu digo pra vocês que no pedestal só cabe um e a pessoa acaba ficando sozinha. Então, por mais que você queira auxiliar, por mais que você vá orientá-la, ela acaba atacando você até. É uma insistência de mensagens, é uma coisa que toda hora tem que estar falando, cerca você de todos os lados, mas é o símbolo da própria perfeição que a pessoa se acha que está naquele momento e acaba deixando com que as pessoas que realmente gostariam de estar ao seu redor acabem se afastando. É alcançar a coroa mesmo. Ninguém falou que esse processo seria fácil, ninguém disse que seria um passe de mágica. Veja, se até Yansan, que era uma guerreira bárbara, a Raziane ali, né, no momento de maior dor de sua vida, ela silenciou, qual que é o problema
de quem é simplesmente um humano, simples mortal, está aqui nessa vida para evoluir. Na própria Bíblia fala que se nós nos calássemos, as pedras falariam. Então veja, se ela que é pedra veio só para ficar ali e está fazendo alguma coisa, a gente já passou do tempo de tomar uma atitude. Como diz o pai Tranca-Ruas, até Egum tem alma. Então, ou a gente aprende a lidar com essas limitações e aprende a lidar com os nossos excessos, ou evolução então ficou para trás. Então, é mais fácil passar a mão em tudo e jogar fora. Porque filhos de almas têm cobranças. Filhos de almas precisam dar um altar a ela. Filhos de almas precisam dar um trono que ela precisa. E que ela merece, sendo a pombagira maravilhosa que é. O homem é a mesma coisa. É cheio de detalhes, quer tudo para poder trabalhar. Não é frescura você ter um assentamento completo. Não é frescura você dizer assim, ah, mas o meu Exu precisa disso, 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 daquilo. Aí eu escuto assim, ah, então ficou caro. Mas ele precisa de caminhos para trabalhar e fundamentos para que possa andar e simplesmente proteger a você. Aí chega nessa hora, ai, vamos parando por aqui, que não ficou legal mais. E legal não tem, entende? Ou você vai fazer com que o seu Exu possa trabalhar, a sua pombogira possa trabalhar de forma correta e segura, ou então não abra sua boca para cobrar nada dela. E a gente sabe que os médios de almas têm todas essas características pejorativas, inclusive os que vêm da vibração do Tranca-Ruas que falei, isso é óbvio. Mas e quando nós vamos mudar essa situação? Eu falo que resiliência é quando você tem uma dor de barriga assim, de cortar, que você teve que silenciar, ou seja, que você teve que se vencer, e aí então você chegou lá onde a gente fala. Filhos de almas são abnegados, mas ao invés de viver abnegação, você deveria viver isso, resiliência, que é não deixar nada nem ninguém entrar dentro de você, porque você perde muito tempo ali tentando gritar, esbravejar e dar escândalo e resolver da sua forma, que se você tivesse silenciado, economizaria tudo isso. Aí são médios que são demandados, são médios que falam, ah, eu estou sendo obsediado, porque eles mesmos obsediam os médicos quando querem as coisas. E muitas vezes você se colocou em uma situação a ponto de estar em xeque nesse momento. Então, às vezes é aquela coisa do eu preciso viver essa dor, ah, eu preciso viver essa situação. Médiuns de almas têm muito isso, arrastam um drama, é uma coisa, uma reclamação diária, sendo que poderia de repente fazer escolhas diferentes ou conduzir-se, como disse, a resiliência, ao silêncio e diminuir a questão do fardo. Né? Um saco de palha, eu sempre falo, se você carregar ele assim, ele não tem peso nenhum. Agora fica meia hora assim nessa posição. O corpo não aguenta. Daí vai pesar 50, 60 quilos. Então precisamos entender ali o foco da coisa para que você não se boicote. Assim, às vezes o maior problema que você carrega é você mesmo. E por que não lutar? Veja, as almas maravilhosas foram ali, tomaram o inferno, foram lá, criaram o mundo. Ela não queria, não teve opção, mas foi lá e fez. Se ela é essa pombagira de grande força, se ele é o dono de caminhos interessantíssimos financeiros, não só financeiros como magísticos, então por que o médio se limita tanto? Nós nem estamos falando de relacionamento, porque em relacionamento então, aí vem a história do boicote. Meu Deus do céu! É uma questão assim de um isolamento, de uma questão de ser adorado, é uma questão assim de que quando estão azedos, nada tira eles do lugar. E daí a gente é atacado, aí você devolve aquilo que muitas vezes a gente acaba saindo salto, né? E eles estão lá lindos na pose. Não estão nem aí, você pode morrer de gritar. Entende? Em relacionamento são aquelas pessoas que acabam fazendo só o que querem. Aí, para que estão em relacionamento dividindo a vida com outra pessoa? Então, é isso que precisa ser entendido da coroa de almas. Respira, respira e respira. Silenciar é divino. É fácil? Não é. Mas a partir do momento que você se vence nas situações, nada mais abala você.
e você economiza o seu tempo, que hoje é perdido aí com tanta coisinha que podia ser simplesmente contornada, deixada de lado ou simplesmente vista de outra forma. Alcançar a coroa de almas, tanto no masculino como no feminino, é simplesmente deixar a sua opinião de lado, colocar o seu orgulho no chão e ser ali resiliente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um axé de Casa de Padilha para vocês.